ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva 5 minutos, porque tem um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade, nós nascemos assim. O liberalismo já é uma coisa intelectualmente mais sofisticada. Você tem que compreender que, às vezes, você precisa justamente reforçar a liberdade pessoal de empreender, a liberdade de ter uma opinião diferente da tribo, para você inovar. Então é uma coisa mais difícil, é mais lenta, é um amadurecimento mais lento. Não é coincidência que os maiores liberais foram, quando jovens, eram também socialistas e foram se aprofundando intelectualmente, estudando mais e percebendo essa conquista da civilização humana, que é justamente a liberdade de empreender, de ter uma opinião diferente. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o último vídeo endereçado aos meus alunos. Não é o fim do canal, para quem por acaso esteja assistindo aí e não seja meu aluno. Não é o fim do canal, eu pretendo continuar, só que com uma frequência menor de vídeos. Eu não sei exatamente o que eu vou produzir, eu quero retomar ainda a série de direitos humanos, tem uma série de coisas aí que eu pretendo seguir. Eu sei que o canal não tem lá uma grande adesão, não tem lá um alto número de visualizações, mas mesmo assim, né, é uma coisa que me agrada fazer. Talvez não no ritmo frenético que a gente estava fazendo nas semanas anteriores, mas eu vou seguir fazendo sim. Então vamos lá. Esse é um vídeo, como está aí no título, né? Está no título, está na thumb, voltado aos alunos de primeiro ano, sobre ideologia. Na verdade, a gente ainda está dentro do pensamento marxiano. Para começar a falar de ideologia, né, eu coloquei esse vídeo do Paulo Guedes. Eu vou retomar o vídeo daqui a pouco, vou falar um pouco sobre esse vídeo, mas eu quero partir, antes de falar de qualquer coisa teórica e tal, eu vou partir de uma situação real. Ano passado, na verdade já vinha há um bom tempo, né, uma discussão forte aqui no Brasil sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. Então a Previdência é o sistema que garante, principalmente aos aposentados, mas não só, também aos inválidos, enfim, a um grupo de pessoas que já não pode mais trabalhar, garante o que a gente chama de seguridade social, proteção para que aquele trabalhador, né, que já não pode mais trabalhar, ele possa receber um salário, receber um determinado valor, e assim continuar se mantendo, né? Essa que é a ideia da Previdência Social. No Brasil, a Previdência Social ela é alimentada por 3 fontes. Né? Quais são essas 3 fontes? O governo, o Estado brasileiro alimenta, com uma parte lá de impostos, enfim, vem dinheiro das loterias, aquela coisa toda, vai para a Previdência. Uma parte é o trabalhador, todo trabalhador tem uma parte do seu salário que é descontado, que é pensando na sua aposentadoria, e uma parte vem dos empresários, das empresas, daquele que emprega o trabalhador. Então, são esses 3 elementos, aí, essas 3 fontes, elas formam a Previdência Social. No Brasil, sei lá, de uns 5, 6 anos para cá, começou a se falar muito que a Previdência tinha um rombo, né? Ela não se sustentaria nos próximos anos, até porque aumentou o número de pessoas idosas, enfim, tal, ela não teria como se sustentar. E aí passou-se a defender-se a necessidade de uma reforma da Previdência. Principalmente isso ficou muito forte depois do impeachment da Dilma, né, porque o PT, com todos os seus problemas, ainda era contrário à reforma da Previdência, pelo menos da forma como ela estava colocada. O Temer tentou aprovar, mas não conseguiu, na verdade não teve tempo. E aí, quem conseguiu fazer a aprovação da reforma da Previdência foi o Bolsonaro no ano passado. A gente vai analisar aqui 3 títulos de manchetes. Depois eu vou deixar de 3 manchetes, né, 3 títulos de reportagens. Depois eu vou deixar os links aqui, que eu acho que vale a pena vocês lerem. Mas a gente vai analisar 3 títulos de reportagens aí, para a gente ver um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência. Só para, antes ainda de falar, a reforma foi aprovada e com isso o que acontece? Os trabalhadores hoje vão ter que trabalhar mais tempo e vão ter também um desconto maior da
da porcentagem do seu salário. Muda muito de categoria para categoria, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente passou por uma reforma da Previdência, no caso dos professores, a gente está tendo aí um aumento de desconto. Antes, até o começo desse ano era 11%, agora tem um processo gradativo que vai chegar a 14%. Né? Então, isso é para a gente ver como ela em si é uma reforma que ela mexe com o trabalhador, porque ele vai ganhar menos, vai ter que trabalhar mais tempo, vai demorar para usufruir a aposentadoria. Vamos lá ver um pouquinho o que a gente teve de notícias, de reportagens, de discussões sobre esse tema. A primeira deles é contra a reforma da Previdência, então toma aqui uma aula grátis de economia. O objetivo deste artigo é explicar a necessidade da reforma da Previdência, mostrar que ela é fundamental para o Brasil e apontar as negativas consequências econômicas e sociais caso a reforma não passe no Congresso. Esse é um texto que foi colocado no jornal Infomoney, no site do Infomoney, do ano passado. Eu não peguei a data ali, mas eu vou deixar o link aí, depois vocês veem, antes ainda da aprovação da reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, a gente tem outra visão sobre a reforma da Previdência que está aqui. Empresas devem mais de 1 trilhão à Previdência. Bancos Itaú e Original, JBF Investimentos e JBS, Eldorado Celulose e Avan estão entre os grandes devedores que sangram o sistema de seguridade. Dívidas foram omitidas no texto da reforma previdenciária. Então, ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa ali, um analista econômico que defendeu a necessidade da reforma da Previdência, porque se não reformasse a Previdência o país iria quebrar, porque você tem muito idoso, porque a Previdência não dá conta de pagar a todo mundo, enfim, tal, aquela coisa toda. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma segunda reportagem, que agora eu não lembro qual é o site, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, que fala sobre as dívidas de empresários, de grandes empresas, de 1 trilhão. E uma terceira, que aqui foi acho que do site do UOL, que fala da época da reforma da Previdência, que uma pesquisa revela que a reforma da Previdência é aprovada por 44% da população. 44% da população é muita gente. Bom, eu acho que assim, fica muito claro para vocês que a reforma da Previdência, que ela vem com essa história de que é necessária para salvar o país, que não sei o que lá, ela no fundo, ela até salva, entre aspas, porque assim, já passou um ano e nós não tivemos melhoras na economia. Tudo bem que esse ano tem um desconto aí porque tem a questão do Covid, da pandemia, mas nós não tivemos nenhuma melhora na economia, mesmo o ano passado, depois da aprovação da reforma da Previdência, não teve, tanto que o PIB do ano passado, Produto Interno Bruto, foi um dos mais baixos. E aqui eu estou falando de economia, não estou nem falando de melhoria das condições de vida das classes mais pobres. Então, ou seja, a reforma da Previdência ela não cumpriu as suas, pelo menos até agora, ela não cumpriu as suas promessas, tanto que estão falando agora de uma reforma administrativa, não vou entrar no mérito disso. Os pobres têm que pagar a conta, quem trabalha tem que pagar a conta, porque, como eu disse, fica aí mais claro que os pobres, né, vão ter um desconto maior, tal. Os ricos devem para a Previdência e não foram cobrados. Ali fala que a dívida dos ricos não foi colocada e a gente tinha 44% da população aprovando. Na verdade, teve um momento, eu me lembro, eu não consegui achar, mas eu lembro de ter visto isso, que a maioria da população já era a favor da reforma da Previdência o ano passado. E aí minha pergunta, se é uma coisa que vai prejudicar os mais pobres, por que os mais pobres são a favor da reforma da Previdência? Por que os mais pobres acabam sendo a favor de ter que trabalhar mais tempo, de ter que ter um desconto maior, sendo que eles vão ser prejudicados? É aqui que a gente vai entrar no ponto que a gente vai discutir na aula de hoje, a ideia de ideologia. Para a gente começar essa discussão, eu vou colocar uma frase, né, uma imagem com uma frase do Malcolm X. Malcolm X foi um revolucionário negro americano, né, um radical negro americano, que foi perseguido, né, morreu por causa das suas ideias.
E ele tem essa frase aqui que a gente encontra na internet. Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Isso é a essência do que eu quero falar na aula de hoje, sobre essa ideia de ideologia. Vou fazer um resgate rápido lá do Marx, que a gente estava vendo nas aulas anteriores. Então, Marx, ele está no contexto da Revolução Industrial, ele coloca que a luta de classes é o grande ponto, é a grande essência da sociedade contemporânea, sociedade pós-industrial, tal. Na verdade, a luta de classes ela sempre existiu na história da humanidade. No momento atual, o momento que na verdade já tem aí uns 200 anos, 250 anos, a gente tem a luta entre proletariado e burguesia. Burguesia detentora dos meios de produção, proletariado, aquele que tem que vender sua força de trabalho para sobreviver. Por que o proletariado não se revolta? Por que as classes mais baixas não se revoltam? O Marx vai dizer que existe um fator que ele é muito importante na dominação por parte da burguesia em relação ao proletariado, que é a ideologia. A gente vai ter dois significados de ideologia. Não é? Tem duas concepções. É importante deixar claro isso para vocês. A gente tem duas concepções de ideologia. A primeira delas é a ideologia vista como um conjunto de ideias. Na verdade, assim, eu falei de duas concepções, mas uma está muito ligada à outra. Porque, assim, quando vocês viram lá, tem um vídeo aí, né, que está lá, ideologias de esquerda. Nesse sentido, eu estou dizendo que ideologias são um conjunto de ideias. Né? No caso, as chamadas ideologias de esquerda, elas priorizam a questão da melhoria das condições de vida das classes mais pobres a partir da necessidade de se diminuir a riqueza das classes mais ricas. E aí, né, tem lá, o Marx não é o único, a gente viu, o Marx é o que tem a abordagem mais elaborada, mas não é o único, mas a ideia base tem que de alguma forma tirar dos ricos para distribuir para os mais pobres. Isso é um conjunto de ideias, mas existe uma segunda concepção, que é a com a qual o Marx vai trabalhar, que é essa daqui. É um conjunto de ideias também, mas é o conjunto de ideias do grupo dominante tentando impor, criar na mentalidade dos grupos dominados que aquelas ideias são necessárias. Que se seguir aquele tipo de ideia, não é só bom para os mais ricos, é bom para todo mundo. Vamos ouvir um pouco o que o próprio Marx tem a dizer sobre essa noção de ideologia. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos, aproximadamente ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações dominantes. São as relações dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que é erro de digitação, que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias da sua dominação. Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência, e por isso pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão. Portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das ideias de seu tempo, e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da época. Então, vamos tentar entender o que o texto, vamos tentar esmiuçar um pouco o texto para ver o que o Marx está querendo dizer. As ideias dominantes de uma determinada época, de uma determinada sociedade, são as ideias da classe dominante. O que ele quer dizer com isso? E aí aí eu vou entrar lá no vídeo do Paulo Guedes para tentar deixar também isso um pouco mais claro. Quem domina a sociedade economicamente também, de alguma forma, consegue fazer sua voz valer. Aí entra lá a ideia do Malcolm X, a questão da imprensa. Quem domina a imprensa nas grandes sociedades? Né? Quem domina as grandes corporações de imprensa? É a burguesia. E não vamos querer achar que a imprensa, a mídia de maneira geral, ela está preocupada em passar a verdade.
Ela está preocupada em fazer a população ter uma certa opinião sobre as coisas. Por isso que, muitas vezes, a mídia ela encampa uma guerra contra um determinado candidato, contra um determinado governante e tal. Né? Não estou aqui fazendo defesa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um caso mais complicado. Mas a verdade a mídia ela é uma expressão da burguesia, não é a única. Então, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma faz parte das ideias que a gente tem numa sociedade, elas vêm da classe dominante. A classe dominante ela cria mecanismos como os jornais, as revistas, filmes. Então, ou seja, os programas que são gerados pela classe dominante, né, eu estou falando muito de televisão, tal, mas hoje a gente tem a questão da internet, enfim, tudo isso de alguma forma molda a nossa forma de pensar. Molda a nossa forma de pensar. Eu falava em um dos vídeos anteriores que a gente vive, praticamente um dos primeiros vídeos do bimestre passado, que a gente vive numa sociedade individualista. Por que a gente é individualista? Porque a gente vive numa sociedade que ela incentiva o individualismo. Ela incentiva a competição. Ela incentiva que eu tenho que me destacar em relação ao outro. Eu tenho que ser melhor do que o outro. Né? A competição está em todo momento, inclusive dentro da própria escola, vamos ser sinceros. Né? Quando o aluno que tem melhor nota é visto como melhor, o aluno que tem a pior nota é visto como pior, tal. Isso é competição. Nós estamos incentivando a competição, não falo só nós aqui, professores, mas o sistema como um todo, estamos incentivando a competição, estamos incentivando esse individualismo que é próprio da sociedade. A gente pode ter até um certo grau, um certo individualismo que é natural. Né? Um certo egoísmo que é natural, no sentido de eu pensar em mim. Porque se eu também não penso em mim em nenhum momento, eu não sobrevivo. Por outro lado, a nossa sociedade ela intensifica. A sociedade capitalista ela intensifica. Lembram lá, quando eu falava sobre a questão da democracia, né, quando a burguesia ela faz a inversão de defender que o poder não pode ficar mais na mão do rei e o poder tem que ficar na mão de todo mundo, o poder tem que ser eleito, isso é uma ideologia. Né? É uma ideologia. Até porque a burguesia ela defende o poder para todos, o direito político, mas não a igualdade material. A igualdade material é esforço, cada um se esforça, consegue e tal. Isso é a essência das ideologias de direita. Agora, óbvio, as ideologias de direita elas correspondem muito ao interesse da classe dominante. Né? E aí, se a gente for parar para pensar, a ideologia está presente em tudo. Ela está presente em tudo. Ela está muito presente no nosso dia a dia. Porque ela faz com que a gente pense desse jeito e não de outro. A gente volta na essência, naquele ponto que a gente sempre coloca na filosofia, do questionar as ideias, do não aceitar as coisas como verdade sem antes questionar e tal. Mas aqui tem muita implicação social. Né? Entender que a desigualdade, por exemplo, ela não é algo natural, mas ela é construída, isso é se libertar da ideologia. Né? Ou perceber que existe uma ideologia. Porque existe uma ideologia que defende que a desigualdade é algo natural. A desigualdade é assim, nós somos desiguais e naturalmente a sociedade vai ser marcada entre os que têm e os que não têm, os que mandam e os que obedecem e tal. Né? Então, ou seja, as classes dominadas elas aceitam isso. Isso, como eu volto a dizer, isso está muito presente na nossa sociedade, está muito presente no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, se fala muito em empreendedorismo. A gente vive um momento que é de desemprego, você tem aí uma média de 13 milhões de desempregados, é gente pra caramba. Né? O desemprego não é um fenômeno só no Brasil, ele é um fenômeno mundial. Então você fala muito em empreendedorismo. O que é o empreendedor? É aquele que não precisa se empregar para poder sobreviver. Ele vai trabalhar por si mesmo. Né? Ele vai abrir alguma coisa e trabalhar para si mesmo. Isso é válido se eu tenho dinheiro para poder abrir alguma coisa. Agora, falar que é empreendedor, a pessoa. E aqui vai uma crítica também ao centro de mídias. Eu acho que vocês, eu vi muitas de terceiro ano.
mas qualquer um que viu as aulas de projeto de vida, não, de eletiva, só das poucas que eu vi, que eu não vi muitas não, mas as aulas de eletiva que eu vi só se falava em empreendedorismo. E aí vinha aquelas coisas, sabe, que quase beiram a autoajuda. Me desculpa, mas isso não é ciência. Isso não é para estar sendo discutido na escola. O empreendedorismo, ele tem lógica, ele tem fundamento se você tem dinheiro para empreender. Você vai abrir uma empresa e tal. Agora você pegar e você vender lá, vou vender brigadeiro para poder sobreviver. Ou, como a gente vê muito hoje em dia, muitas pessoas estão aí sobrevivendo sendo motorista de aplicativo. Uber, Rappi, né? Tanto motorista de carro quanto motorista de entrega de alimento. E fala que isso é empreendedorismo, porque a pessoa ela meio que trabalha por si, entre aspas, porque os donos do aplicativo estão recebendo em cima das entregas que são feitas lá pelo trabalhador. Mas o cara não trabalha para Uber, o cara não trabalha para o iFood, o cara não trabalha para Rappi e assim vai. O cara ele é um trabalhador sucateado, que sobrevive com quanto mais entrega ele fizer. Percebem que é uma volta lá ao que a gente falava da Revolução Industrial, que o cara trabalhava 16 horas por dia. Se o cara ele só vai ganhar quanto mais ele trabalhar, então assim, não tem o horário dele fechado para ter o salário dele fechado no fim do ano, no fim do mês, ou no fim do ano, seja lá o que for. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se matar de trabalhar para poder tirar o dinheiro que ele precisa, para pagar a moto, para poder sobreviver, pagar a moto, o carro, para poder sobreviver, para comprar gasolina, enfim, né, das necessidades próprias. Então, isso tudo é o que compõe a ideologia. E assim, você tem desde discursos mais aferrados na ideologia, como por exemplo esse caso aí da reforma da Previdência, que ali visivelmente, mídia, grandes setores, né, tal, a reforma ela é necessária, o Brasil precisa, tal, não sei o quê, mas você às vezes tem discursos mais sutis, né? Quando você pega filmes, por exemplo, principalmente os filmes hollywoodianos, que são os que a gente mais consome, é óbvio que, na essência, eles passam o ideal que os Estados Unidos quer passar para o mundo. Né? Geralmente, os filmes americanos, o que a gente vê? São os Estados Unidos como a nação da liberdade, do ápice, né? A nação da sociedade desenvolvida, a nação da democracia. E os Estados Unidos é um país extremamente desigual e que impõe a desigualdade para o mundo. Aliás, né, a própria noção de democracia, que é fortemente defendida pelos Estados Unidos e tal. Os Estados Unidos, tem até meme, talvez vocês já tenham visto isso, né, os Estados Unidos, tem alguns memes que brincam, né, falando que os Estados Unidos, onde tem petróleo, eles invadem falando que vão levar a democracia. Né, já que eles se colocam como os grandes defensores da democracia. Então você tem lá um país no Oriente Médio que vive uma ditadura, vamos lutar contra a ditadura, mas na verdade eles estão querendo tornar aquele país dependente dos Estados Unidos e assim fazê-lo meio que de colônia e pegar o petróleo. A defesa da democracia por parte dos Estados Unidos vai até onde vai seus interesses. Aqui na América Latina, durante a década de 60 a 70, o que mais fizeram os Estados Unidos foi empreender regimes ditatoriais. A ditadura militar brasileira, né, tem os vídeos aqui sobre a ditadura, não vou deixar linkado, porque tem vários, mas os vídeos de ditadura militar brasileira, a gente tem os vídeos da ditadura militar, a ditadura militar brasileira, ela teve por trás os Estados Unidos. Ela só aconteceu porque os Estados Unidos patrocinaram. Então, ou seja, a ideologia é isso. Ela é um conjunto de ideias que a classe dominante ela cria toda uma estrutura para fazer com que essas ideias sejam aceitas pela população. E sejam aceitas como aquilo que é melhor para todo mundo. E aí entra a relação com o vídeo do Paulo Guedes. O que o Paulo Guedes fala ali? O socialismo, né, ele é até legalzinho, né? Ser socialista, você não precisa estudar, você não precisa... isso é bondade, tal. Agora, quando você estuda, quando você se aprofunda, você percebe que a sociedade não dá para ser socialista, porque a liberdade, porque enfim, tal. Né, a liberdade ela é um preço maior a se defender do que o sacrifício que se deve fazer aí em relação à desigualdade e tal. Enfim, né, essa ideia praticamente que está ali. Né, que o liberalismo defende a liberdade, o socialismo defende a igualdade, mas uma igualdade fora de liberdade. Basicamente essa é a ideia que ele está defendendo.
Para ter liberdade não dá para ser uma sociedade igualitária. Basicamente é isso que o Paulo Guedes está colocando. E aí ele fala, né, é até bonito, mas é impraticável. E a ciência ela mostra que o liberalismo é melhor, não só melhor, mas ele na prática ele é viável. Isso é um discurso ideológico. Isso é um discurso ideológico. É uma pessoa que está tentando convencer o seu público de que é melhor que exista desigualdade, mas isso garante a liberdade. E aí vem a liberdade para quem? Aqui eu coloco a referência, sim, do vídeo de liberdade que eu fiz para os terceiros anos, o último. Se eu não tenho dinheiro, minha liberdade é bastante limitada. Se eu tenho muito dinheiro, a minha liberdade é muito maior, que também faz referência a Marx ali. Aliás, o vídeo também é baseado todo em Marx. Esses discursos eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Não. Volta aqui, de alguma forma, também aquela ideia que eu colocava dos sofistas, quando eu coloquei a democracia grega para vocês, também no começo do bimestre passado. O que é o sofista? Era aquele que buscava convencer que a ideia de quem estava pagando ele, ou seja, uma classe dominante, era o melhor para todo mundo. Na prática, a ideologia é isso. A classe dominante ela cria mecanismos para fazer com que a população aceite as suas ideias. Né? Basicamente é isso. Inclusive, como eu disse, né, não é só a mídia, tá? A própria religião muitas vezes é usada para isso. Enfim, né? Quem sabe num futuro até faça um vídeo falando um pouco mais sobre essa questão relação filosofia, religião e ideologia e tal. Até muito provavelmente em algum momento eu farei. Mas basicamente é isso. Né? Praticamente com isso eu encerro esse vídeo e os vídeos voltados aí para os meus alunos. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar um trecho de um filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek, ou Žižek, parece que é a pronúncia mais correta, mas escreve Žižek, que ele fala um pouco sobre a ideia de ideologia. Né? Em cima desse vídeo, eu concluo aí a ideia e também concluo o que eu queria passar no decorrer desse ano para o pessoal do primeiro ano. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, a pure subject, deprived of all substantial content, a homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird. That these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy.
You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions.